Seja bem-vindo a mais um episódio do Coluna Sem Neura, seu podcast com informação de qualidade, numa linguagem que você consiga entender. Principalmente esse mês de novembro, que é o mês de conscientização do paciente com câncer de próstata, voltado exatamente para o diagnóstico precoce, a qualidade de vida, as inovações tecnológicas. Eu tenho um prazer muito grande de ter aqui comigo hoje o Tarcísio, que além de um amigo que já tem praticamente 20 anos que a gente já se conhece, é um urologista que eu acompanhei toda a sua formação acadêmica, da residência, é um cara que sempre foi focado em evolução tecnológica, em aprimoramento, mas como a gente sempre fala, cada pessoa nova que eu trago para conversar aqui são pessoas que eu confio integralmente no tratamento, na seriedade, na forma de encarar as doenças. Porque, como eu sempre digo, o lastro da informação é o que dá credibilidade. Então, a gente vem sendo bombardeado com muitos falsos profetas. Então, antes de começar, eu vou querer que você se apresente. Tarcísio, primeiro, obrigado pela sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. Né? Você é um cara que eu admiro muito, então ter essa documentação aqui no meu acervo pessoal vai ser muito legal, óbvio que vão beneficiar muitas pessoas, mas eu queria te agradecer pela sua presença e eu queria que, antes de mais nada, as pessoas soubessem quem é o Tarcísio. Daniel, primeiro, muito obrigado pelo convite. Acho que a recíproca é verdadeira. Acho que receber um elogio seu de uma pessoa com caráter e assim uma história muito boa, muito bonita dentro da medicina é uma honra para mim. Obrigado, cara. A recíproca é igual. Nossa formação foi da mesma época, né? Trilhamos caminhos diferentes. Você foi para sua área que a gente lá atrás conheceu na época de prova de residência, né, Daniel? E a gente conhece exatamente a formação de um do outro e considera isso daí. Então, eu agradeço imensamente por estar aqui, me sinto honrado por ter sido convidado por você para fazer esse podcast e espero ser muito útil. Bem, Daniel me apresentou, eu sou Tarcísio de Oliveira, eu sou urologista, me formei em 2006 na Imbescan, somos contemporâneos de formação, fui estudar cirurgia geral na UFES e depois fui fazer urologia em Belo Horizonte, onde eu terminei em 2012, assim como quando eu terminei também o meu mestrado em urologia. Tá? Voltei para Vitória. Desde então, e aproveitando a oportunidade, né? Desde então a gente sempre realmente buscou novas tecnologias, buscou inovações. Eu acho que a nossa geração sempre foi estimulada a isso. Nós sempre fomos muito pressionados para que pudéssemos trazer coisas novas e desde então, desde que a gente chegou, a gente realmente pensa em coisas novas. E eu acho que hoje aqui vai ter a oportunidade de debater. Tenho 42 anos, já temos aí, eu e você, for fazer o cálculo, Daniel, 17 anos de formado já, é muita coisa. Exato. É muito tempo. Então parece que não, então a gente já tem uma carga, uma experiência para compartilhar. Não de formado não, negão. Nós temos 19 anos de formado, ano que vem a gente faz 20 anos de formado, cara. Final do ano que vem. Ué. 19, agora são 19 anos de formado. Passa assim, 2 décadas. Né? Exato, parece que foi ontem que a gente estava estudando para fazer a prova de residência. Exatamente. Então, novamente, muito obrigado aí pelo convite. Espero ser útil aí na sua hora de podcast. Não, com certeza. Muita informação. Negão, assim, a ideia é a gente fazer um bate-papo livre aqui, certo. Tá? Então, tanto é que a gente é amigo de muito tempo, a gente vai se conversar como a gente sempre conversa. O que acontece? O tratamento do paciente oncológico é um tema que a gente vem tratando com bastante carinho já há alguns episódios, né? Quem segue a gente já viu que a gente trouxe pessoas específicas para ir construindo toda essa experiência quando o paciente tem um diagnóstico de câncer. Então, quem não sabe de toda essa trajetória, é importante ver os episódios anteriores para ir construindo isso daí. Quem não segue a gente, siga nas redes sociais, curta, compartilhe, divulgue isso daí. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar o comentário. Essa interação é importante exatamente para a gente ir criando esse conhecimento. Só que o que a gente percebe? A primeira coisa
né? O Outubro Rosa ele é destinado à conscientização do câncer de mama. A gente vê que mesmo as mulheres dando mais atenção à própria saúde, muitas delas fazem ainda o diagnóstico em fase avançada do câncer de mama, então isso prejudica. E o câncer de próstata, ele é um tabu. Então, o diagnóstico já fica mais difícil, a forma de diagnosticado já fica mais difícil. E aí eu queria que você comentasse primeiro qual é a frequência que a gente espera o câncer de próstata, se ele tem alguma relação com o envelhecimento, como é que está a sua experiência, né, com esse conhecimento das redes sociais, se os diagnósticos estão sendo feitos em estágios mais precoces, o que você está percebendo disso do ponto de vista de frequência e diagnóstico? Daniel, eu acho muito importante, quando a gente começa a falar sobre rastreio de câncer de próstata, sobre investigação ativa de câncer de próstata, mencionar alguns dados. São dados muito marcantes, muito bem estabelecidos, que a gente tem que deixar muito claro que mudou a história em relação ao câncer de próstata. O câncer de próstata, ele vem sendo tratado há muitos anos pelos especialistas. Mas uma coisa, um episódio, foi muito marcante na história do câncer de próstata. E ali, por volta do início dos anos 90, 92, 93, 94 talvez, houve uma mudança dramática em relação à quantidade de câncer de próstata que diagnosticávamos de forma disseminada, metastática, ou localizada. E nessa época houve um marco muito importante, que foi a criação do PSA, que é o antígeno prostático específico. O PSA é um exame de sangue muito simples, que é utilizado corriqueiramente, um exame que é barato, de fácil acesso, por isso utilizado como exame de rastreio, colhido no sangue, e que identifica com... É lógico que ele tem as suas limitações, porque outras doenças podem causar, mas ele é um exame muito sensível para o diagnóstico do câncer de próstata. Então, naquela época ali, início dos anos 90, aproximadamente 80% dos cânceres de próstata eram diagnosticados no estadio avançado, metastático. E naquela época houve uma mudança dramática. Desde então, o câncer de próstata ele é diagnosticado numa fase avançada em menos de 20% dos casos. Então a gente inverteu completamente a curva. Que bacana. Isso é um dado muito importante, é um dado muito marcante. Existe um trabalho americano que ele compara, inclusive, sobre o número de diagnósticos de câncer de mama metastáticos através da introdução da mamografia. Não mudou tanto o diagnóstico dos cânceres de mama metastáticos. Mas o câncer de próstata mudou totalmente. Então a gente mudou a história dessa doença a partir desse marco que aconteceu. Que é um exame de sangue simples que faz em qualquer laboratório. Qualquer laboratório, ele é um exame, ele custa R$5, R$6 em qualquer laboratório. E por isso ele pode ser utilizado como rastreio, não um exame caro. Então, uma coisa que é importante, só para vocês poderem entender o impacto disso, tá? O último dado de levantamento do Ministério da Saúde é que isso foi uma análise de 2024 e 2023. Em média, a gente tem 71 mil diagnósticos de câncer de próstata no Brasil todo ano. Sim, aproximadamente. No Espírito Santo, em média, a gente está falando de cerca de 1.200 novos casos de câncer de próstata por ano. Uhum. Então, se a gente for pensar que no Espírito Santo nós temos 4 milhões de pessoas, às vezes é um parente próximo nosso. Certamente. E é muito próximo isso daí. Então, assim, uma medida simples dessa, você pode mudar completamente o diagnóstico. Por quê? Antes da gente começar a nossa apresentação, e eu acho que isso é interessante, esse marco tem a ver exatamente com isso, você me perguntou bem assim, cara, o que tem a ver o câncer de próstata com um podcast destinado à coluna? Exatamente isso daí. Entre eu ter um diagnóstico de uma doença local da próstata e eu ter o diagnóstico de uma doença avançada que tem a coluna como um dos principais pontos de metástase, e às vezes um exame de R$5 fazer a diferença, é o motivo pelo qual você está aqui para a gente poder conversar. Perfeito. Então isso daí eu acho que é fundamental exatamente para a gente poder começar a soltar esse emaranhado de tabu em cima disso. Perfeito. Tá? E aí a dúvida,
Tarcísio, a partir de quando que eu preciso me preocupar com o rastreamento do câncer de próstata? Hoje, por exemplo. Existem muitas determinações de acordo com o local onde o câncer de próstata é rastreado. Então, muitos pacientes chegam no consultório, é muito comum hoje o paciente ir lá com 35 anos de idade, eu tenho um diagnóstico de câncer de próstata na família, eu quero fazer meu exame agora. E aí, assim, toda vez, ou sem nenhum diagnóstico na família, toda vez eu falo a mesma coisa. Eu cito o que minha sociedade fala. Então, a gente tem no Brasil a Sociedade Brasileira de Urologia, que sem nos gabar, né, mas a Sociedade Brasileira de Urologia ela é muito forte no mundo. O Congresso Brasileiro de Urologia é um dos 5 maiores congressos de urologia do mundo. Então, assim, é uma sociedade respeitada. Então, se eu tenho a regra daqui, eu não vou seguir a regra americana, nem a europeia, porque nós temos a nossa epidemiologia. A Sociedade Brasileira de Urologia é muito clara. Todo homem deve fazer rastreio de câncer de próstata a partir dos 50 anos de idade. E nós devemos abaixar essa idade para 45 ou às vezes até 40 anos, alguns falam, para afrodescendência e pacientes que têm história familiar positiva, especialmente em primeiro grau, como é o meu caso. Então, meu pai teve câncer de próstata, eu sem dúvida tenho que começar mais cedo o meu rastreio. Então, isso é o que a Sociedade Brasileira de Urologia fala. Eu lembro de uma certa época, no Novembro Azul, numa entrevista ao vivo, eu não vou citar a emissora, o colega me perguntou, o repórter me perguntou, mas doutor, não é 40 anos? Que o médico falou aqui que era 40 anos aqui, semana passada. Eu sigo o que minha sociedade fala. A sociedade fala isso, 50 anos em todo mundo e 45 anos nesses grupos de risco maior. Com isso, Daniel, a gente fazendo um exame físico, basicamente um toque retal, um PSA, nesse início, você pode determinar e classificar seu paciente sob um risco maior ou não, a depender dos primeiros exames, qual será a periodicidade de retorno dele. Mas isso daí normalmente é suficiente para você enquadrar aquele paciente num paciente de risco intermediário, baixo ou alto e fazer o seu segmento. Acho que não é tão difícil, né? Não. Mas esses tabus quebraram, sabe? Acho que esses tabus diminuíram muito. Então, tentando até voltar numa das primeiras perguntas que você fez, sim, hoje o câncer de próstata ele é identificado numa fase mais precoce, na grande maioria das vezes. Inclusive, até é interessante a gente falar esse assunto, porque não é boa parte, mas alguma parte dos cânceres de próstata não precisam de tratamento cirúrgico ou radioterápico. Alguns cânceres de próstata hoje, com certa segurança, você pode somente acompanhar. Isso é seguro para o paciente. Se em algum momento aquela doença progredir, a gente vai lá e faz o tratamento ativo, resolve o problema do paciente. Então, esses tabus com a presença da parceira, que já é mais proativa na realização dos seus exames, com os amigos que acabaram também fazendo os exames e aceitando, acho que isso daí ficou muito para o passado. A nossa sociedade está bem madura quanto a isso nesse momento, e aí a gente reduz realmente o diagnóstico do câncer de próstata metastático. Hoje é raro. Esse dado do 20% ele é antigo, mas ele perdura. A partir daqui a gente não consegue diminuir muito mais. Aproveitando também um dado que você deu, é isso aí. A gente tem, em média, anualmente no Brasil, entre 70 e 80 mil diagnósticos de câncer de próstata, e a gente tem de 15 a 18 mil óbitos por câncer de próstata. Então, já aproveitando a epidemiologia, o câncer de próstata é o segundo câncer de próstata mais comum, na verdade, abaixo dos cânceres de pele não melanoma, é o câncer de próstata mais incidente no homem, fora esse tipo de tumor de pele. E ele não é o mais letal, porque a gente consegue dar um tratamento de cura para esse paciente. Hoje as linhas de tratamento são muitas e múltiplas, né? Iniciando com cirurgia ou radioterapia, o que quer que seja, mas depois disso, mesmo uma doença avançada, a gente tem muita coisa para fazer, como você entra em algumas dessas situações, né? E aí, Tarcísio, não passando para a gente ir construindo o nosso raciocínio, quando a gente fala de diagnóstico, como é que ficou a evolução? Porque durante muito tempo, tá, o exame físico e o PSA é a base, e até hoje é a base.
Mas a gente sabe que existem algumas outras formas que eu posso ter, por exemplo, um PSA dentro de uma esfera normal que está aumentado, com um toque retal que ali eu tenho ele aparentemente normal, e mesmo assim eu tenho doença neoplásica ali. Existem outras coisas que eu posso fazer para diagnosticar, por exemplo? Perfeito, Daniel. Existe sim, isso mudou, vem mudando de um tempo para cá. A medicina diagnóstica melhorou sensivelmente. E no câncer de próstata ela melhorou de forma assim, também deu um salto maior com o advento da ressonância multiparamétrica da próstata. De fato, não é uma ressonância comum, muda a forma como você realiza aquela ressonância, não a máquina, mas a forma como você realiza, e ela aumentou muito a nossa sensibilidade para diagnóstico do câncer de próstata. Tanto é que hoje, antes a gente indicava uma biópsia de próstata quando o PSA passava de um nível suspeito ou o toque retal alterado. E hoje, mas aí a gente ia fazer aquela biópsia, vamos colocar aí de 10 pacientes que a gente biopsiava, a gente dava o diagnóstico em 2 ou 3. Hoje, o paciente que vem no meu consultório e eu indico uma biópsia baseada numa ressonância ou um toque com PSA alterado, hoje o meu paciente ele vem 80% das vezes com diagnóstico de câncer de próstata. Então, a precisão... Nós somos muito mais precisos. Se eu faço a biópsia para confirmação, ou em último caso, mais para poder tranquilizar o paciente que não tem nada. Então, assim, a gente aumentou muito essa precisão. Eu vou usar a sua canequinha aqui, eu lembrei aqui, só para a gente poder fazer uma avaliação, orientar sobre o câncer, o toque retal. O toque retal é um exame realizado pelo ânus. Esse é o motivo principal que muitos pacientes procuram um urologista achando que era para tratar uma doença proctológica. Uhum. Hoje, no consultório, eu vi 2 pacientes com uma queixa de doença anoorificial que achou que quem cuidava é o urologista. Então, acaba tendo esse viés do proctologista e do urologista. Então, aproveitando a oportunidade, o urologista é o médico que cuida das vias urinárias dos homens e mulheres, ou seja, o urologista não é um médico de homens somente, né? Nós cuidamos muito de mulheres, e o médico que cuida das vias genitais masculinas, que é a próstata, o testículo, é a nossa área. Agora, o intestino, o ânus, a região ano-orificial é de um outro especialista, o proctologista. Acho que é uma oportunidade sempre boa, quando eu falo no Novembro Azul, eu gosto de falar. Então, o toque retal ele é realizado através do ânus, porque a próstata ela fica ali a 3, 4, 5 centímetros da borda anal. Mas veja bem, a próstata é um órgão sólido, como se fosse um tamanho real de uma noz, tá bem? Quando você faz o exame pelo ânus, aqui a gente entra no ânus e toca a próstata. Você toca essa superfície da próstata. Vamos entender que tem muita próstata aqui para dentro. É lógico que boa parte do câncer de próstata ocorre na zona periférica onde a gente toca. Mas muita área da próstata não é tocada no toque retal. Então, o toque retal ele é válido, ele sempre vai ser válido. Sempre vai ser. A gente nunca vai deixar o toque retal para ser realizado, porque não só para o diagnóstico, tem muitas outras importâncias no câncer de próstata. Mas, de fato, com as novas tecnologias, ele foi muito suplantado. Só que a gente não pode, temos que ter muito cuidado ao falar que a gente não pode substituir o toque retal num país como o Brasil por um exame muito caro como uma ressonância. Sim. Inclusive, esse exame ele não consta ainda no rol da ANS. Se ele não consta no rol, o convênio é obrigado a oferecer para alguns pacientes, para os pacientes. Alguns convênios até oferecem, porque sabem do benefício de um diagnóstico mais fácil, mais rápido e tal. Só que a gente não pode estender isso para a população geral. Esse não é um exame de rastreio. Rastreio é aquilo que é barato, de fácil acesso, e com um diagnóstico que possa trazer uma sensibilidade boa para triarmos o número de casos. A pergunta é excelente, a medicina evoluiu, o diagnóstico é muito mais preciso, mas eu não posso utilizar isso para todo mundo. Eu uso isso em casos selecionados e a gente vai triando. E acaba que você comentou um dado importante, que aí como você tem uma análise espacial da próstata, você consegue direcionar a sua biópsia para uma região que você precisa pegar a área suspeita, vamos colocar.
Você aumentou a positividade da sua biópsia. Uhum. E isso ajuda exatamente naquilo que você falou. Se eu descubro um câncer de próstata na fase inicial, dependendo do tipo histológico daquilo, ele pode ser mais ou menos agressivo. Perfeito. O menos agressivo, às vezes eu consigo acompanhar isso. E esse alinhamento de expectativa do paciente, ele é importante, por quê? Não é todo mundo que vai conseguir ficar bem com aquela ideia de ter um câncer que acompanha. Boa. Então isso daí, porque por exemplo, dentro da nossa área da neurocirurgia, existem algumas doenças oncológicas que a gente acompanha. Por quê? Muitas vezes é um achado incidental, geralmente são doenças incidentais. Então, eu fiz uma imagem e achei uma lesão neoplásica incidental. Às vezes o trauma cirúrgico para eu operar uma lesão que não está causando sintoma nenhum, não justifica. Então a gente acompanha. Óbvio que esse acompanhamento é de perto, não dá para o paciente abandonar o tratamento. Qual é a estratégia que você usa nesse contexto do acompanhamento de uma doença prostática, por exemplo? Como é que é o perfil dos seus pacientes? O que você usa como filtro? A gente não conversou isso antes, mas você é um bom entrevistador, mas você sempre foi muito perspicaz em perceber, né? Um brasileiro isso não tem funcionado como funciona lá fora. Um canadense sugeriu que os pacientes com câncer de próstata no estadio inicial, que é o Gleason 3+3, classificado pela Sociedade de Uropatologia Internacional como grau 1, tem até o grau 5, que esse grau 1, na grande maioria das vezes, ele sugeriu que talvez essa doença pudesse ser indolente. Talvez realizar um tratamento ativo, uma cirurgia, uma radioterapia, poderia lhe causar consequências maiores e a gente estava super tratando alguns pacientes. Ele realizou isso no Canadá. Ele, em um certo tempo de acompanhamento, ele conseguiu deixar de tratar metade desses pacientes. Então, metade dos pacientes foram salvos de algum tratamento ativo. Uhum. E desde então, a gente tem tentado, esse é um conceito novo, um conceito recente, eu digo de 10, 15 anos. Desde então, nós temos tentado, sim, praticar isso no nosso consultório. Mas aí, resumindo, o brasileiro parece que não tolera isso muito bem. Então, eu tento colocar meus pacientes em esse acompanhamento, chama-se vigilância ativa, Active Surveillance, e eu tento colocar eles nesse protocolo. O protocolo é muito rígido, porque você tem, em tese, uma doença, tem que fazer PSA com uma frequência muito maior, rebiópsia, ressonância, e se aquilo progredir. Então, por um perfil local, regional, e não parece que é do Brasil, parece ser latino. Em congressos internacionais, a gente ouve o pessoal da América Latina falar exatamente esse conceito, que parece que localmente a nossa ideia, a nossa cultura não permite o paciente acompanhar. Então, a minha estatística, amigo, eu vou te falar que de 10 eu opero 8 ou 9. 1 ou 2 escapam de cirurgia no final. Eu tenho hoje aqui, na minha cabeça, são talvez uns 7 ou 8 pacientes que estão bem tranquilos. Eu tenho paciente que o diagnóstico foi com um PSA de 4, hoje o PSA dele é de 1. Eu tenho rebiópsia dele negativa. Então, se eu tivesse operado esse paciente, eu teria feito, se tivesse qualquer complicação, se houvesse qualquer complicação na cirurgia ou qualquer contratempo, eu teria feito para ele um malefício ao invés de qualquer benefício, ok? Então, é muito sensível a sua percepção, já vamos colocar isso, né? Daniel, vou até aproveitar, acho que é importante para a sociedade eu falar, não queria deixar de falar, que o câncer de próstata, você citou em algum momento aí, o câncer de próstata é uma doença indolente. O diagnóstico do câncer de próstata é sem sintoma. Então, ainda eu me deparo no consultório com aquele paciente um pouco mais, desculpa a expressão, um pouco mais turrão, durão, que fala, puxa, doutor, mas fazer uma cirurgia dessa, e aí, com todo esse risco, não sinto nada.
Aí eu vejo assim na mão, mas poxa, você vai sentir, mas quando você sentir é porque a doença já disseminou, não vamos deixar ela disseminar para o osso para tratar. Na nossa cabeça é assim, mas eu entendo também o lado do paciente. Então é bom deixar claro para o paciente, não, o câncer de próstata ele é para ser diagnosticado sem sintoma, por isso a gente faz rastreamento ativo. Então vamos passar do estágio da conversa que eu acho interessante. A primeira coisa é o seguinte, o ideal é que todo câncer seja diagnosticado de forma incidental, ponto, independente dele. É o ideal. Que aí essa é a condição ideal que dá ferramentas para a gente poder tratar. E aí, o que eu percebo, Tarcísio, especificamente do câncer de próstata, quando a gente fala do brasileiro nesse contexto inteiro? A gente tem, óbvio, existe uma ignorância muito grande da população, existe tabus muito grandes da população, mas quando a gente fala de próstata, genitália externa masculina e potência sexual, tem tudo a ver dentro disso daí. Então, muitos pacientes, às vezes, não querem o diagnóstico, até sabem que tem alguma coisa diferente, com medo, por exemplo, de impotência sexual, tá? E aí, eu queria que você falasse um pouquinho, já que a maioria dos seus casos é cirúrgica, tá? Como é que é a evolução hoje? Como é que é a história? Porque eu sei que você passou pela toda a história. Por exemplo, na nossa época de faculdade, cara, a cirurgia do câncer de próstata era uma cirurgia aberta, convencional, como qualquer cirurgia. Nós passamos pela era da videocirurgia, nós estamos hoje na era da cirurgia robótica. Eu sei que você passou por tudo isso. E eu queria que você contasse, dentro dessa trajetória, e aí é importante, uma coisa que você falou que é uma das bases que a gente usa é o seguinte, um dos motivos de eu ter criado o podcast aqui é para mostrar que tem gente aqui no Espírito Santo que faz coisa de qualidade da mesma forma do que do lado de fora, da mesma forma do que fora do Brasil, e o fato de você vestir a camisa da sociedade brasileira da sua especialidade mostra exatamente isso, que a gente aqui tem coisa de qualidade do padrão internacional e tudo isso. Como é que foi a evolução da aceitação dos seus pacientes com essa evolução das técnicas? Conta um pouquinho pra gente, porque a gente vem difundindo muito a importância da cirurgia minimamente invasiva, né? E eu vejo que vocês da urologia estão à nossa frente exatamente nessa evolução. Conta para mim como é que foi essa trajetória, como é que foi isso no Brasil, como é que foi isso aqui no Espírito Santo. Boa, Daniel, excelente. Obrigado pela pergunta, inclusive. Eu agradeço, que é um tema que eu gosto muito de falar. Pontuando no tempo, eu fiz residência de urologia entre 2010 e 2012. Naquela época, eu operei meus pacientes do meu mestrado. E todos eles foram operados por uma cirurgia aberta. Então, vamos localizar na linha do tempo, 2010 e 2012, todos os pacientes foram operados de cirurgia aberta. Quando eu vim para Vitória, a minha instituição estava na fase de transição e aprendizado da cirurgia laparoscópica, a qual eu tive que aprender durante a minha caminhada como urologista. Então, em 2013, nós começamos a fazer cirurgias por laparoscopia. Em 2016, estava muito bem estabelecido já no nosso serviço. Desde então, eu sempre busquei a cirurgia robótica. Sempre busquei. Tanto é que eu não ficava muito conformado em ter cirurgia robótica e não poder oferecê-la para os meus pacientes dentro de Vitória. E aí lá para 2016, 2017, eu comecei a levar alguns pacientes para São Paulo para operar lá. Eu tinha paciente com condição, a tecnologia ela era muito mais cara, porque eu tinha que levar o paciente para fora, mas eu ofereci para o meu paciente, porque é uma tecnologia que a gente sabia que fazia diferença. E aí a gente sempre conversando e tentando iniciar isso e efetivamente, por causa da pandemia atrasou um pouquinho, efetivamente em 2020 nós começamos aqui, né? Então, num período de 10 anos eu vivia as 3 etapas, as três vias de acesso para a cirurgia de câncer de próstata. E eu vi isso mudar na minha mão, porque de verdade, assim, as nossas complicações elas são muito sérias. Né? Você falar de impotência sexual para um homem
Incontinência de urina, quando ele fica sabendo que ele pode ter que usar fralda para o resto da vida dele, talvez isso seja até mais importante do que a impotência, porque ele não sabia disso. Uhum. Então, quando você fala dessas complicações, no passado eu tinha a minha conversa com o meu paciente, hoje ela ainda é longa, mas a minha conversa com o meu paciente ela era muito temerosa, porque eu tinha que posicioná-lo sobre essas possíveis complicações. E com o advento da cirurgia robótica, da cirurgia aberta para laparoscopia, isso melhorou, da cirurgia laparoscópica para cirurgia robótica, isso melhorou ainda mais. A gente está falando somente de uma via de acesso. Eu tenho que deixar bem claro, eu vou falar para essa câmera aqui, porque isso daí eu não posso falar diferente. A chance de cura de um câncer de próstata com qualquer uma dessas 3 vias de acesso, ela é igual. Eu ofereço hoje para o paciente a mesma chance de cura dessa doença dele. O que a gente vai conseguir mudar são as recuperações funcionais e as complicações que são menores, né? E com isso, com essa evolução da técnica, hoje eu falo com o meu paciente de uma forma muito mais confortável, porque essas complicações elas são cada vez menores. E isso evoluiu com a técnica. Isso foi um fato muito marcante. E eu vivi em uma década essas três. Hoje eu faço as 3. Graças a Deus eu não preciso de fazer a técnica aberta. A recuperação, né? Porque, por exemplo, eu lembro da faculdade, quando a gente via isso acontecer, cara, era um trauma cirúrgico absurdo. Aí veio a cirurgia por vídeo, aquilo já mudou. O tempo de internação, necessidade, às vezes, de controle de sangramento. Paciente da cirurgia robótica é um negócio que, assim, cara, é difícil até, às vezes, o paciente acreditar que foi operado. Pelo menos a experiência que eu vejo, assim, dos pacientes que a gente tem proximidade, é um negócio, assim, assustador, né? E eu vejo que, assim, a cirurgia por vídeo, ela, óbvio, você passou por esse processo, inicialmente era uma coisa que muitos desacreditavam, que não ia funcionar, era para casos restritos, aí depois viu que aquilo dava para fazer tudo e foi passando, só que eu percebo que foi num intervalo curto, e ver que a cirurgia robótica, ela ainda está se desenvolvendo, E aí quando a gente consegue aliar um diagnóstico precoce com uma técnica de alta qualidade, é o que você falou, o câncer em si, a taxa de mortalidade é pequena, a morbidade que é grande. Exato. Então, se eu consigo falar com esse paciente que a técnica vai diminuir, principalmente essas 2 principais complicações, que é a impotência e a incontinência urinária, o diálogo fica mais fácil. Muito mais. E aí, Tarcísio, quando a gente fala, por exemplo, dessa experiência do paciente, então, por exemplo, ele fez a cirurgia, vamos colocar que ele fez a cirurgia robótica, que eu imagino que deva ser o que normalmente você mais está fazendo, né? A cirurgia por vídeo, a cirurgia robótica. E aí, vamos colocar que esse paciente teve essas 2 complicações. Então, vamos trabalhar agora não só com a cirurgia, vamos evoluir para as complicações. Então, eu tenho um paciente que teve a impotência sexual, um paciente que teve a incontinência urinária. Como é que você percebe a evolução dessa incontinência? Vamos tratar primeiro a incontinência urinária. A maioria das vezes é transitória, a maioria das vezes é permanente. O que eu tenho de hoje de tecnologia que eu consigo trabalhar exatamente isso daí? Estatisticamente, falando da incontinência urinária, estatisticamente, nem a cirurgia robótica é capaz de ter 100% de continência. Uhum. E vamos lembrar que a média dos pacientes tratados de câncer de próstata é por volta de 65, 66 anos de idade, em média. Mas a gente opera paciente de 80 anos. A gente opera paciente de 78 anos com uma doença neurológica, com um Parkinson, que em um determinado momento vai afetar a bexiga dele. E aí ele tendo próstata ou não, ele teria um certo grau de incontinência.
Então, a gente opera um paciente com uma próstata muito grande que já deixou a bexiga dele com consequências por longo prazo de obstrução. Então, mesmo a cirurgia robótica, ela tem ainda a taxa dela. Uhum. E ela não é negligenciável, né? Porque pode acontecer, infelizmente. Mas, felizmente, esses casos são bem previsíveis. Isso daí a gente hoje sabe muito bem o paciente que pode acontecer. Nos pacientes que operam cirurgia robótica, a incontinência urinária hoje, ela realmente, que era uma pedra do nosso sapato, ela realmente está cada vez menor porque a gente mudou a técnica. A técnica cirúrgica para tirar uma próstata por via aberta, via laparoscópica, via robótica, ela é diferente. Uhum. Uma você vai de forma anterógrada, outra você faz de forma retrógrada, então são coisas diferentes. E hoje a técnica ela é o que a gente chama de ultrapreservativa. A gente preserva com uma precisão muito grande a inervação e a musculatura da pelve. Então aquilo dali a gente tem um conceito anatômico já bem enraizado, mas a gente não conseguia definir isso em fazendo a cirurgia aberta. Com a cirurgia robótica isso mudou. Portanto, a recuperação de uma incontinência pós-operatória ela é muito mais rápida. Eu te falo que hoje 80% dos pacientes em 30 dias já não usam qualquer protetor. Uhum. 40% dos pacientes a 50% deles em uma semana está completamente continente. E no cabo aí de 12 meses, que é o que a gente mede ao final, né? 95% a 97% dos pacientes recuperaram completamente a continência. E de uma forma muito mais precoce, cada vez mais precoce a gente observa isso. Então, a evolução ela já é muito mais simples do que a das outras cirurgias. Muito mais a melhora é muito mais rápida. Falando da impotência sexual, a estatística aqui já não é a mesma da incontinência. Uhum. A impotência sexual ela ocorre em maior número de casos do que essa porcentagem que eu falei da incontinência. Mas também a gente entende por quê. Né? Imagine que aos 67 anos, hoje 80% a 90% dos pacientes eles já fazem um tratamento para disfunção erétil. E você vê o nível de entendimento de alguns pacientes, entendimento eu falo, o que ele pensa da próstata. Uhum. Já tive paciente que ele usava já injeção intracavernosa para ter uma ereção, ou seja, já é uma disfunção erétil grave. Uhum. E após fazer a cirurgia dele, ele me cobrou por que ele não tem ereção. Aí eu falei, mas amigo, você já tem uma impotência prévia, mas tirando a próstata não melhora? Na cabeça dele, a próstata era a causadora da impotência sexual dele. Né? Aí que eu entendi que eu tive que levar ele de um jeito diferente. Uhum. Então a impotência sexual é mais comum, porque nessa idade muitos pacientes já têm impotência sexual. Só que um paciente que é previamente potente, paciente que tem uma ereção muito boa antes da cirurgia, 80% dos pacientes conseguem preservar a potência com a cirurgia robótica. Uhum. Mesmo numa cirurgia de câncer de próstata localmente avançado, que você tem que passar um pouquinho para o lado, às vezes comprometer um pouquinho da inervação, mesmo esses pacientes, eles preservam bem a potência. E a recuperação da potência, porque mesmo você deixando o nervo lá, você mexe muito nele. Então, o termo neuropraxia você entende muito bem. Por um período, o paciente ainda fica na recuperação, mas eles acabam recuperando depois, sabe? Então, o tratamento final dessas duas complicações, que seria o uso de uma prótese peniana, o uso de um esfíncter artificial para controlar a urina, são cada vez menores. A gente indica isso com uma frequência muito menor. O paciente que vai para uma prótese peniana hoje é porque ele já era impotente antes, ele queria, ele entende aquele conceito e tal. Cada vez menor. Um esfíncter artificial, então, particularmente, eu nunca coloquei em nenhum paciente de robótica. Excelente, excelente. E aí, Tarcísio, quando a gente fala, por exemplo, da parte de impotência sexual, existe uma coisa que é a ereção competente e a libido. São coisas que caminham separados, tá? E aí, quando a gente fala do câncer de próstata, é importante falar de hormônio, falar de testosterona. Lógico. E aí eu queria que você falasse pra gente algumas coisas. Por exemplo, qual é a relação, por exemplo, da próstata ou do câncer de próstata, por exemplo, com reposições hormonais? Muito bom. Ou
como que fica a testosterona depois desse paciente quando eu retiro a próstata? Qual é a relação, por exemplo, da testosterona com a libido? E como é que você contorna isso daí? Então, vamos evoluindo aí. Como é que você aborda isso? Muito bom o link que você puxou. Vou tentar responder todas as perguntas. Se esquecer algum, você fala que a gente vai alinhando de acordo com a nossa conversa. Existe um trabalho também bem antigo, não estou citando autor, porque aqui não é nada acadêmico, né? É um trabalho bem antigo da urologia que mostra que a reposição de testosterona em níveis sem ser níveis suprafisiológicos, né? É o que foi testado, né? Eu também não sei falar de nível suprafisiológico, porque, na verdade, eu não sei dado para isso. Sim. Mas a reposição hormonal para níveis fisiológicos, ela não causa maior número de câncer de próstata. Pegaram um grupo de pacientes que usou e um grupo de pacientes que não usou. Vamos ver lá no final. Não, o mesmo número de pacientes tem câncer de próstata. Mesmo número. Só para vocês poderem entender, só interrompendo, tá, Tarcísio, que é importante. Então vamos lá. Qual é o nível normal de testosterona total hoje? Vai de qual intervalo? A testosterona total é um dado que varia bastante, né, Daniel? Então, assim, eu uso muito a testosterona livre calculável, com essa HBG. Então, para mim, isso daí acaba variando. Então, entre 300 e 500, vamos colocar aí o nível de testosterona normal. Só para vocês poderem entender o que ele está querendo dizer. Então, existe um intervalo de normalidade. Esse intervalo, ao longo da história, ele vem mudando porque a nossa testosterona total, ela sofre algumas influências. Então, a história da obesidade aumentou, os níveis de testosterona da humanidade diminuiu, o cortisol do estresse de todo dia aumentou, os níveis de testosterona diminuiu, mas esse intervalo é um intervalo estatístico, onde 95% da população masculina está nesses intervalos, vamos colocar entre 300 e 600, vamos colocar assim para ficar fácil a conta. Então, o que é o nível suprafisiológico? São níveis acima de 600, ou seja, acima desses 95%. Só que o que é importante? Suponhamos que a minha vida seja com níveis de 600. Se por algum motivo aquilo for diminuindo e for para 300, matematicamente eu vou estar dentro do intervalo de normalidade, mas para mim eu vou ter perdido metade dos meus níveis e isso pode ter repercussão funcional. Então, é importante que a gente veja para qual nível de testosterona a sua estrutura corporal está ajustada, por isso que a avaliação de um especialista é importante, e quando ele fala de reposição dentro de um intervalo de confiança, é o quê? Eu tinha 600, fui para 300, ele vai repor para eu voltar para 600. Então é exatamente isso que ele está falando. Essa reposição dentro de uma esfera fisiológica não aumenta o risco de câncer de próstata. Só te interrompendo, que é importante. Mas é boa a definição, né? Que leigos ouvem a gente, né? Então, muito boa definição. É isso, então esse trabalho mostra que não há mais câncer de próstata em pacientes que fazem reposição hormonal, ponto final. Mas o que existe é o diagnóstico do câncer de próstata. E um paciente que faz reposição hormonal, ele pode elevar o estadiamento clínico daquele câncer. Ele, então, de uma forma bem leiga, ele pode, o paciente que faz a reposição hormonal, ele pode ter um câncer de próstata um pouco mais agressivo, por vários motivos. Porque a testosterona altera um pouco o PSA, então você pode ter uma forma equivocada na hora de fazer o diagnóstico. Tem alguns motivos que a gente não vem aqui explicar, mas esse é um fato. O paciente que faz reposição, ele pode ter uma doença um pouquinho mais agressiva do que o paciente que não faz. Então, ponto pacificado. Né? A testosterona é o hormônio que é produzido no testículo em 95% dos casos, 5% pela suprarrenal, e o câncer, e ela é um combustível da próstata. Então, a testosterona é o foco do tratamento de um câncer de próstata que saiu do controle local. Então, se a gente tem um câncer de próstata que, por algum motivo, começou a se espalhar para gânglios, para osso, a doença disseminou, e eu não mais consigo tratar ele com cirurgia ou radioterapia,
o meu foco vai ser tratar, na verdade, o estoque hormonal daquele paciente. Então, lá atrás, começaram a fazer alguns trabalhos, diminuíram a testosterona dos pacientes e começaram a observar que eles melhoravam clinicamente. Então, a base do tratamento de um câncer de próstata metastático, e isso, assim, é uma enormidade hoje, Daniel, de medicações que buscam isso, é tentar reduzir os níveis de testosterona, mas sem afetar muito a qualidade de vida do paciente, melhorando aquele tratamento. Então, existem muitos tratamentos para isso, né? No nosso dia a dia a gente vive discutindo sobre isso, mas para posicionar a testosterona em relação ao câncer de próstata. Inclusive, hoje também tem uma discussão, e era um tabu, né? Eu não poderia mais fazer reposição hormonal num paciente que teve câncer de próstata. Não poderia, que era proibido. Uhum. Até recentemente, estudos mostrarem que em um paciente que já tem um PSA controlado após a cirurgia, PSA zerado, PSA nunca zera após a cirurgia de câncer de próstata, fica 0,0 alguma coisa, e tem uma fração indetectável produzida por uma glândula nossa que deixa o PSA no nível mínimo, então fica 0. O paciente tem mais de um ano com aquele PSA zerado, a doença dele é controlada, não é de alto risco e tal, eu estou hoje autorizado a repor hormônio em um paciente meu operado de câncer de próstata. Eu não tenho nenhum nem dois, eu tenho alguns, porque isso a gente sabe que é qualidade de vida, que a gente busca no nosso dia a dia hoje. Principalmente porque, assim, os níveis de testosterona têm a ver com massa muscular, densidade óssea, funcionamento cerebral, imunidade. Então, você vê que é uma mudança de paradigma muito grande. Sem dúvida. Porque a gente aprendeu isso na faculdade, que a gente chamava, né, de orquiectomia química. Você dava uma medicação exatamente para abortar a produção de testosterona. Então, você tratava uma coisa e prejudicava a outra. Sim. E aí, quando a gente fala, por exemplo, desse tratamento dos casos mais avançados, Tarcísio, eu vou puxar do meu conhecimento para trás e aí você me atualiza com agora. Porque, assim, eu lembro que tinha quimioterapia, tinha radioterapia, mas hoje eu sei que tem a imunoterapia. Então, como é que está esse tratamento? Como é que está a evolução disso daí? Então, na verdade, esse já é uma área bem específica de atuação, né? Antes, o que a gente fazia era o bloqueio hormonal com antiandrógenos, e existiam várias classes, né? E hoje a gente tem evoluído, além desses bloqueios hormonais, para tratamentos sequenciais em linha. Eles se superpõem em algum momento, mas você vai escalonando, porque responde a um tratamento, o PSA volta, você tem mais uma chance. Hoje a gente já está chegando na era das imunoterapias, né, das terapias-alvo e quimioterapia. Na verdade, tudo no câncer de próstata atualmente é muito novo. Tem sido testado ainda com diferenças estatísticas pequenas, né? Então, se a gente entrar numa área acadêmica para discussão, é uma área muito vasta, assim, muito vasta. Tem evoluído, a imunoterapia é o foco atual, realmente, né? Terapias-alvo, para a gente tentar identificar a célula do câncer de próstata e ir lá com um radioisótopo e tentar acertar aquela célula. Então, evoluiu demais. Terapias caras, focadas em alvo, que hoje tem evoluído, né? Não fica na nossa mão, né? Que isso fica na mão do oncologista. Mas é um mercado muito aberto, um mercado muito grande. E o número de drogas que entram atualmente no mercado são grandes. Mas, infelizmente, a gente não tem uma absurda melhora da sobrevida nesse perfil de pacientes. Sem dúvida, a gente tem uma sobrevida um pouco melhor do que simplesmente fazer uma orquiectomia cirúrgica que a gente tinha no passado, ou uma orquiectomia química com antiandrógeno antigo, com diversos efeitos colaterais. Mas a gente ainda não consegue a cura dos nossos pacientes através desses tratamentos. A gente pode prolongar muito a vida dele e pode morrer de outra doença. Mas a gente não consegue ainda cura com esses agentes hormonais atuais, Daniel. Agora, uma coisa que eu percebi, Tarcísio, assim, da experiência que eu tinha na época da residência, no início da minha trajetória aqui para agora,
que lá em São Paulo a gente tinha muitos casos de doença metastática sintomática para a coluna, muito de próstata, né? E aí era exatamente, provavelmente, a proximidade com aquela época do início das coisas. E eu vejo que todo esse trabalho de conscientização do Novembro Azul, do diagnóstico precoce, essa quebra dos tabus, reduziu muito essa quantidade de doença metastática, principalmente na coluna. Uhum. Porque aí o que a gente observa? Dependendo do nível da coluna cometido, às vezes eu tenho uma doença focal até controlada, mas aí o meu problema passa a ser a complicação e a sequela daquela doença metastática isolada. Então, às vezes eu tenho um ponto num corpo vertebral que fraturou e aquilo fez uma compressão medular, que o paciente perdeu o movimento, que eu tive que fazer uma cirurgia, e às vezes aquele era o único ponto de metástase fora da doença prostática. Com esse tratamento precoce, essas intervenções, você vem percebendo uma diminuição disso? De quê? Da doença metastática? Dessa doença metastática? Ou aqui você não está percebendo ainda com a melhora dos exames de diagnóstico, com a melhora dessa conscientização, você está conseguindo perceber isso? Ô Daniel, para a gente é um pouco mais claro, mas a literatura não mostra isso. Para mim, parece um pouco mais claro que parece ter reduzido mesmo, mas eu tenho que ser bem sincero para te falar isso, né? Eu não vi ainda uma mudança significativa, sabe? Eu ainda perco o paciente com câncer de próstata, infelizmente. A gente vê a evolução de alguns pacientes de forma inexorável, independente do que você fizer, com os novos tratamentos. Acho que, independente disso, a gente não consegue tratar alguns pacientes da forma como a gente gostaria. Né? Então, tem realmente diminuído o número de casos metastáticos, sem dúvida. Com os novos agentes, a gente tem uma surpresa absurda com a resposta de alguns pacientes, mas eu gostaria que fosse um pouco melhor ainda. Eu acho que a gente precisa de alguma coisa ainda para dar um resultado mais contundente. A gente chegou ali no 20% de mortalidade. E não está conseguindo. A gente não conseguiu dar isso. E a gente esperava que sim, porque o paciente hoje vive mais também, né? Hoje a gente tem uma expectativa de vida melhor, hoje é rápido quando o paciente sente uma dor no peito, chega lá no hospital, identifica através de um exame de sangue que ele está infartando, coloca um stent no coração e você aumenta 10, 15 anos a vida desse paciente. Com isso, você esperava até um número de casos de câncer de próstata. Só para me posicionar, eu acho que com o aumento da sobrevida do homem, talvez a gente perdesse mais pacientes com câncer de próstata. Estou tratando muito idoso, né? E ele está mantendo-se estável. Então, se a gente colocar isso num gráfico para tentar reduzir, eu estou aumentando a sobrevida e mesmo assim está morrendo igual, significa que eu reduzi um pouquinho, mas eu não consigo enxergar isso aqui porque eu ainda dei mais sobrevida para os meus pacientes. Entendi. Talvez a gente esteja tendo essa influência, né? Assim, eu trato melhor, trato mais, eu elevo ele mais para uma expectativa de vida maior, e ele vai morrer lá na frente, ou de outra doença, né? Eu acho que o câncer de próstata em si, ele é um câncer, pelo menos da forma como eu vejo a abordagem da doença oncológica, eu acho que você pontuou muito bem. A gente vem podendo conversar um pouco mais sobre a relação de morte e câncer, que eu acho que isso é uma coisa que o profissional da área da saúde tem que conseguir falar numa familiaridade maior, principalmente porque, óbvio, a gente não sabe a data do término da existência de alguém, mas quando eu tenho um diagnóstico como câncer, eu sei que é um fator de aceleração desse processo. Mesmo que eu tenha um câncer como o câncer de próstata, que a gente sabe que ele é indolente, mas é o que você falou, cara, eu ainda perco o paciente para isso. Agora, o que eu vejo é que, assim, o câncer de próstata em si, a gente não vai falar muito sobre óbito, a gente vai falar sobre morbidade. E aí, como a gente vem envelhecendo mais, existem outros fatores que vão prejudicando a morbidade, como você bem colocou. Às vezes é uma doença neurológica que vai me causar uma alteração esfincteriana, entendeu? Então, assim, ou é um problema
de ansiedade que vai me atrapalhar a libido, é uma obesidade que vai atrapalhar meu cortisol e eu vou ter uma impotência. Então, tem um monte de coisa junto para isso. Mas eu vejo que, assim, o impacto de todo esse avanço tecnológico é exatamente nessa melhora da morbidade. Você consegue ter o câncer ou passar pelo câncer, até ter a cura do câncer com qualidade de vida. Hoje, bastante. Eu acho que isso daí é importante. Tanto uma qualidade de vida do ponto de vista de controle esfincteriano, como do ponto de vista de interação, de performance, de você ter energia para ir numa academia treinar, e você ainda se sentir bem fisicamente, de ter uma imunidade boa, porque a massa muscular é importante. Então eu acho que assim, esse acompanhamento mais de perto com o envelhecimento masculino é importante, porque o homem, de uma maneira geral, eu vejo do meu consultório, eu tenho doenças que sabidamente acometem mais homens, e mesmo naquela doença vem mais mulher no meu consultório, porque o homem vem só, cara, em último caso, vamos colocar assim. Entendi. Então, por exemplo, a hérnia de disco, eu vejo muita mulher com hérnias na fase inicial. Os casos piores que eu trato são o quê? São os homens que, cara, estão empurrando aquilo com a barriga, e os casos chegam mais graves com aquele. Então, assim, eu vejo que hoje, se a gente tiver a capacidade de ter esse diagnóstico mais precoce e ter esse acompanhamento de perto de performance, para ter um envelhecimento de qualidade, porque assim, o que eu costumo falar com os pacientes? Se a gente for pensar que a expectativa de vida hoje está beirando 90 anos, nós vamos ter 3/3 de vida, até os 30, dos 30 aos 60 e dos 60 aos 90. Só que se a gente for pensar nos primeiros 30 anos de vida, praticamente as 2 primeiras décadas, você está na dependência dos seus pais. Então, você tem uma década ali de autonomia para você fazer as suas escolhas. E vai te sobrar os outros 60 anos, os outros 2/3. Então, se você não tiver um envelhecimento saudável que começa ali entre os 20 e 30 anos, não tem como você envelhecer bem com 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então, essa consciência da importância do acompanhamento, da atividade física, o acompanhamento de uma maneira geral, e até essa visão que você bem falou, olha, não é para você chegar em mim com 20 e poucos anos para fazer um diagnóstico, mas também não dá para fazer a primeira avaliação do urologista para próximo com 60 anos, com 70, porque aí você vai porque o sintoma causou o motivo pelo qual você tem que ir. Talvez, e aí já não é uma doença local, exato, já é uma doença avançada. Sim. Só aproveitando esse gancho, acho que também sempre eu falo no Novembro Azul, é importante, né? A próstata não tem só o câncer de próstata, né? Então, o Novembro Azul, ele foca muito no câncer de próstata, mas as doenças prostáticas, elas são inúmeras. E a principal doença prostática que causa sintoma no homem é a hiperplasia benigna da próstata. Fazendo uma sinonímia, que eu adoro falar isso para os pacientes e falo também em qualquer entrevista. A próstata, eu comparo ela com uma mexerica. Ela é muito bem definida com casca e miolo, e gomos, né? Onde a gente coloca o dedo para descascar a mexerica, ali é que passa a uretra. Então, a uretra passa dentro da próstata. A doença benigna da próstata é o crescimento somente dos gomos da mexerica. Aquilo cresce e estrangula o canal. Então, o meu tratamento ele é focado nos gominhos da mexerica. Eu não trato a casca dela. O câncer de próstata ele pode ocorrer na parte interna da próstata, mas ele normalmente ocorre na casca, na zona periférica. Por isso, o câncer de próstata normalmente é tratado com a retirada completa da próstata. Então, são doenças diferentes, mas a que causa mais sintoma é a hiperplasia benigna da próstata, que leva o homem no nosso consultório. Por sorte, ela é mais sintomática, aí leva o homem lá e a gente já pesquisa o câncer de próstata. Mas se você deixasse somente para o câncer de próstata fazer a parte dele, talvez a gente tivesse muito mais diagnóstico dessa metástase. E são condições que podem coexistir. Então, o cara pode ter hiperplasia benigna e o câncer. Pode ter um câncer de próstata. Então, vamos puxar que eu acho isso importante. Quando esse paciente tem uma hiperplasia prostática benigna, o que de sintoma faz ele te procurar?
Os primeiros sintomas urinários, acho que o que mais chama a atenção para o homem nos procurar é a noctúria. É o número de vezes que ele levanta à noite para fazer xixi. Porque é um sintoma muito desconfortável, ele perde o sono, levanta com uma frequência grande e aquilo desperta uma atenção. Então, puxa, levantou 2 vezes, levantou 3 vezes. Tem um paciente que vai no consultório falando que levantou 6, 7 vezes e para ele isso é normal há 10 anos. Então, isso não pode ser normal, é o sintoma que mais desperta. Mas os demais sintomas da hiperplasia benigna da próstata são jato urinário fraco, o jato começa a ficar reduzido, esvaziamento vesical incompleto, o paciente urina e tem a sensação de que tem xixi ainda para sair. Urgência miccional, ele tem um desejo imperioso de ir ao banheiro, chega lá, faz pouco, né? Hesitação, chega no banheiro para começar a fazer xixi, ele não consegue começar a fazer o xixi, demora muito para começar. E precisa fazer muita força da prensa abdominal. Muita força para poder vencer a resistência da próstata. Então, esses são os principais sintomas que acabam afetando a qualidade de vida do paciente e faz com que ele nos procure de uma forma um pouco mais precoce, né? Então, é isso, a próstata é uma doença, é um órgão com sede de algumas doenças, elas coexistem, né? E elas afetam muito a qualidade de vida do nosso paciente. E só pegando esse momento de conscientização que é importante, por exemplo, quando o paciente tem hiperplasia prostática benigna, como é que é o tratamento disso hoje? Quando eu preciso de operar, como é que é o tratamento? Só para as pessoas entenderem que, pelo menos até onde eu sei, se mudar você me corrige, o tratamento é completamente diferente da abordagem da cirurgia da doença oncológica. Boa pergunta, sim, porque isso é um tabu no consultório. A hiperplasia benigna da próstata, ela é tratada de várias formas, mas vamos deixar muito claro que o tratamento disso não afeta a potência sexual. Deixar isso como mensagem inicial. O tratamento da hiperplasia benigna da próstata não afeta a potência sexual. Porque o paciente muitas vezes ele tem medo de procurar porque para ele qualquer tratamento prostático vai afetar a potência sexual, a ereção, né? Ou a libido. Então esse tratamento não afeta isso. O tratamento da hiperplasia benigna da próstata ele é baseado em medicamentos e de início que dilatam o canal da uretra, reduzem a próstata e melhoram muito a qualidade de vida. As medicações reduziram muito as indicações cirúrgicas, porque elas são bem efetivas. Não tendo resultado, ou o paciente não optando por manter o tratamento medicamentoso, que pode causar alguns efeitos colaterais, especialmente na parte da libido, ele pode optar por um tratamento cirúrgico, que vai ser totalmente focado no tratamento do miolinho da próstata, do adenoma prostático. E aí, ali a gente desenvolve técnicas. Ali, hoje também, há uma seara enorme de tratamentos, desde a tradicional raspagem tradicional da próstata, a ressecção transuretral da próstata, a RTU, né? Evoluindo hoje para terapias com vapor de água, como por exemplo o Rezum, outras terapias como por exemplo o Aquablation, uma terapia que não tem no Brasil, tem nos Estados Unidos, meio robotizado o tratamento, um tratamento bem interessante, não é disponível aqui no nosso meio. Só resumindo, né? Tem alguns stents que a gente pode colocar na próstata para abrir ela, mas é um negócio mais assim de somente alargar o canal, não diminuir a próstata. E tem uma cirurgia hoje muito utilizada que a gente tem feito aqui já, chama-se ROLEP, que é a enucleação endoscópica da próstata com laser de Holmium. É o mesmo laser que a gente usava para tratar o cálculo as pedras de bexiga, de rim, só que com uma potência maior. Qual a diferença dele para uma raspagem tradicional? Bem basicamente, você entra por dentro do canal da uretra e com esse laser você acha o plano exato entre o adenoma e a cápsula da próstata. E aí você disseca toda a próstata com ele e joga ela para dentro da bexiga. Imagina uma próstata desse tamanho, não vai sair pela uretra. Você joga ela na bexiga e entra com outro aparelho chamado morcelador e tritura a próstata inteira. Ao final da cirurgia, depois de 2 horas, o paciente tem a próstata toda tratada somente com a cápsula, sem nenhum corte externo, com ela toda extraída pela uretra. É uma cirurgia que tem mudado aí a nossa visão do tratamento da hiperplasia benigna da próstata, com um resultado fantástico, porque ela tem uma recidiva no longo prazo muito pequena, 3% dos pacientes somente, comparado com 30% a 40% da técnica tradicional.
né? Uma alta precoce, sem sonda, no outro dia. Então, quando você me falou dessa cirurgia, eu falei assim, cara, mudou o patamar. Porque a gente sempre falava, né? Tudo que vier de novo tem que bater a RTU de próstata. E aí a gente olha para trás e vê que a gente deixou muita próstata para trás. Poxa, Tarcísio, um paciente me perguntou, poxa, doutor, mas por que você deixou minha próstata para trás? Foi porque não tinha material para isso. Se eu continuasse raspando, eu ia furar a cápsula e pegar o seu reto, o seu intestino. Então, na verdade, é uma evolução de material mesmo, como você na coluna, né, Daniel? E isso é importante, porque eu imagino que você que faz essa autocrítica dos casos, que eu normalmente faço, quando a gente faz o avanço tecnológico, obviamente que a gente sempre se preocupa de fazer o melhor possível naquele momento, com o material que eu tenho naquele momento. Perfeito. E aí, quando eu avalio, por exemplo, as cirurgias que eu fazia de coluna, quando eu não tinha endoscopia, mesmo aqueles pacientes com excelente resultado com o que eu tinha naquele momento, muitos deles, hoje, eu não teria operado. Perfeito. Não por aquela técnica. Perfeito. E aí, quando a gente vai conversando com os pacientes, e aí esses bate-papos aqui são interessantes, exatamente para a gente ver a diferença da gente ver a história sendo construída. Porque quando a gente vê a história sendo construída e a gente participa dessa evolução, é onde a gente consegue ter esse senso crítico. De você falar, operar a próstata aberta é errado? Provavelmente a resposta é, primeiro, depende do momento da história. Perfeito. E depende de que contexto que você está. Porque, por exemplo, estávamos em 2006, operar a próstata aberta é errado? Não, era a única técnica que tinha. É o que existia. Ponto. No Brasil. No Brasil, perfeito. No Brasil era o que tinha. Agora, operar hoje a próstata aberta como única técnica possível é errado? Você vai ter que oferecer as outras possibilidades. Exato. E aí você vai ter que estar habilitado como um bom cirurgião daquilo e jogar com todas as ferramentas. Sim. E aí é onde eu vejo que é esse empenho nosso em estar sempre na crista da onda. Porque dá trabalho, cara. Não, lógico. Principalmente porque, como são tecnologias que vão aparecendo, o melhor momento para você aprender uma tecnologia é na residência médica. Lógico. Que você tem um tutor para te orientar. Perfeito. Para você aprender na vida real, no dia a dia, ele se torna mais complicado porque a gente tem que manter a rotina do dia com família, com consultório, com responsabilidades e arrumar um tempo para você sair daquele nicho, ir para um outro lugar, aprender uma técnica nova, treinar aquela técnica para ela ser melhor do que aquilo que você já oferece e aquilo ser incorporado na sua habilidade. Então, é o que você falou, cara, você era um exímio cirurgião dela aberta. Aí você teve que se transformar num cirurgião por vídeo, para depois passar para um cirurgião para robô, entendeu? Então, e a gente não sabe onde é que isso vai parar. Certo. Porque, por exemplo, hoje, cada vez mais, eu tenho avanços tecnológicos na robótica. Daqui a pouco eu não sei se vai ter nanotecnologia dentro disso, inteligência artificial dentro disso. E você vai ter que estar antenado nisso. Lógico. Entendeu? O que eu vejo hoje, que é a minha grande preocupação nesse avanço tecnológico, e aí quando a gente vai vendo a questão da inteligência artificial, do empenho, é a questão geracional. Então, por exemplo, a nossa geração é uma geração que tem uma busca incessante pelo conhecimento. E aí, a gente poderia ter se acomodado lá atrás, e tudo bem. E a gente está sempre se aprimorando. Toda vez a gente está ou fazendo um curso novo, ou saindo daqui para dar um curso em algum lugar, então sempre tem isso. E se a geração que vai substituir a gente não tiver essa mesma preocupação, como é que vai ficar isso? Quem é que vai pegar o bastão do Tarcísio e dar seguimento? Entendeu? Porque vai precisar. A gente vai precisar de pessoas que tenham ainda a experiência da cirurgia aberta, a experiência da cirurgia por vídeo, porque vai ter aquela hora que você não vai poder aprender isso lendo o livro.
Você vai ter que ter feito isso. E aí, o meu grande medo desse contexto é isso, Certo. né? Porque a formação médica, ela tá mais trabalhosa. Se você for pensar que a gente fez 6 anos de medicina, entre a formação de cirurgia geral e urologia, ao mesmo tempo que eu fiz a neurocirurgia, cara, mais 5, 6 anos, mas, cara, nós estamos estudando, tem 20 anos, cara. Não para, não. E não para. Não para. E se desse para estudar mais, daria, porque a gente tem outras coisas para fazer. Sem dúvida. Então, isso daí eu vejo que, hoje, quando a gente fala de tecnologia, e eu vejo que a gente fala de tecnologia na área médica, no mesmo empenho que a gente fala, por exemplo, de carro elétrico. Tá sempre empolgado em falar aquilo dali. Porque, cara, é o nosso dia a dia, você tá dentro daquilo dali. Então, eu vejo hoje que, assim, a doença prostática como um todo, ela precisa ser mais bem avaliada entre nós exatamente por isso, cara, para melhorar a qualidade de vida. E você vê que hoje esse bate-papo é importante porque alguns tabus foram cortados. Então, a questão da incontinência urinária, das complicações da potência sexual, da questão de reposição hormonal, porque muitas vezes é o que você falou, às vezes é um paciente diabético, arteriopata, cheio de problema por si só, com diabetes descompensado, que por si só ele já vai ter uma disfunção erétil, pela doença dele. Sim. Entendeu? E aí ele vai em você, às vezes tem um adenoma pequeno que ele sozinho nem causaria aquele problema. E aí ele vai atrelar a impotência dele àquilo, exatamente por conta disso daí. Então eu agradeço muito, tá? Se deixar a gente vai ficar conversando aqui eterno, porque é um papo interessantíssimo, tá? Eu queria dizer que, assim, como eu sempre falo das pessoas que eu trago aqui de confiança, eu tenho o prazer de ter montado um corpo técnico com as pessoas que eu confio nesse tema. Então, você hoje vai fazer parte desse corpo técnico do nosso time. Perfeito. Exatamente nas redes sociais, os nossos seguidores vão ter acesso a isso para saber, dentro do nosso projeto, quem a gente confia no que diz respeito à doença urológica, tá? Então, qualquer dúvida que porventura você tenha, pode deixar aqui nos comentários, na descrição do vídeo vai ter as redes sociais do Tarcísio, a nossa equipe está inteira à disposição para poder ajudar, exatamente por ser um canal de conscientização. E eu queria novamente te agradecer pelo papo, pela disponibilidade. E eu queria que você deixasse, Tarcísio, uma mensagem para os nossos seguidores, exatamente, de ter um resumo disso, a questão hoje do Novembro Azul, que é importante, e dessa sua trajetória. Talvez eu me estenda, se me estender você pode falar, mas eu acho que o Novembro Azul eu gosto de deixar a mensagem de que, primeiro lembrando que a urologia não é uma especialidade dos homens. A urologia é uma especialidade de homens e mulheres. Então, como a gente falou no início, tudo aquilo que é das vias urinárias do homem e da mulher de responsabilidade do urologista, assim como das vias genito-urinárias, que é a nossa exclusividade. Uma outra mensagem que eu gosto sempre de falar é sobre os tabus em relação a rastreio de câncer de próstata. O paciente não vai no consultório de urologista hoje por algum receio. Eu acho que esse tabu acabou, esse tabu já passou, a nossa sociedade já mudou, muitas coisas já foram discutidas, muitas coisas já foram debatidas, esse tabu acabou, não tem mais vergonha ou medo de passar num consultório de urologista para fazer uma simples consulta de rastreio, mesmo porque esse rastreio pode mudar essa estatística que a gente acabou de falar. Se um homem rastreia o câncer de próstata, ele tem muito menos chance de ter um diagnóstico de uma doença metastática, ou seja, uma doença que vai matá-lo, ou uma doença que vai evoluir de uma forma desfavorável. Então, quem faz o rastreio de câncer de próstata tem a chance de descobrir uma doença com 20% de chance de ser disseminada. Se você não faz e deixar isso acontecer até ter sintoma, você tem uma chance muito menor, porque 80% dos pacientes diagnosticam o câncer de próstata de uma forma mais avançada. Então,
Eu agradeço ao Daniel pela oportunidade, parabéns pelo podcast, parabéns pela sua entrada em outras áreas, você puxa uns links muito bons, eu acho interessante, porque de fato é daí que vem o link de uma pessoa que não espera, né? Você puxa um seguidor, um interessado, e aí essa cadeia vai sendo montada. Parabéns pelo grande profissional que você é, eu te conheço, aliás, o doutor Daniel é meu médico, né? Então aí a gente acaba, fica sendo mais fácil, confio a minha saúde nessa área nas mãos dele. Eu agradeço a confiança dele em mim. Me coloco à disposição para qualquer dúvida, qualquer comentário e discussão que houver a respeito. Então aí, disponível. Então, para você que chegou com a gente até agora nesse bate-papo excelente, fica uma dica, tá? Se você é um paciente que está próximo aos 50 anos e não passou no urologista ainda para fazer a avaliação prostática, ou você tem um parente próximo que esteja nessa idade ou não passou ainda, não deixa de encaminhar esse bate-papo, essa conversa, porque a ideia é exatamente a gente ter uma conscientização do problema, porque hoje, com todo o ferramental diagnóstico, a gente consegue melhorar a qualidade de vida. E não deixe de seguir a gente nas redes sociais, ativar o sininho de notificação, deixar seus comentários, contar um pouquinho da sua história. A gente vai ter o maior prazer em fazer essa interação, em divulgar, em ajudar. E saiba que esse é o começo de uma nova história dentro dessas discussões relacionadas não só ao Novembro Azul, mas a toda essa temática de melhora da qualidade de vida do paciente com doença prostática ou outras doenças oncológicas. Até o nosso próximo encontro. E Tarcísio, obrigado, irmão. Tamo junto, Fica com irmão. Deus. Valeu. Tchau, gente.